A causa oculta. Neville Goddard. 28 de março de 1969. O sonho da vida se desenvolve neste nível, assim como em um superior. Nesse nível vemos as coisas acontecerem e são dadas razões para guerras e revoluções, bem como as causas geológicas para as convulsões da natureza. Mas não sabemos e não podemos perceber sua causa oculta, pois está na imaginação do homem. Todas as coisas surgem, não das causas ostensivas às quais são atribuídas, mas daquilo que está oculto, a maravilhosa imaginação humana do próprio homem. Na edição de abril do Atlantic Monthly, há um artigo do general David M. Shope, comandante aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais. Neste artigo, ele afirma que existe uma elite ambiciosa de oficiais de alta patente que está a transformar este país numa nação militarista e agressiva. Estão a promover a guerra na crença de que através dela receberão as promoções e a glória que desejam e que não podem alcançar enquanto servem no exército em tempos de paz. Eles sonham com uma guerra que possam comandar em glória. Onde? Em sua própria imaginação humana maravilhosa, a causa oculta de toda a vida. A imaginação pode ser usada infernalmente, como esses homens estão fazendo, ou em direção ao reino dos céus. Isso é feito pensando em um amigo e ouvindo-o contar suas boas notícias. Você pode observar a mudança de expressão facial dele enquanto ele fala com você. Você pode vê-lo ereto, vestindo roupas das quais se orgulha, enquanto sente a emoção de sua mudança. E se você acreditar que o que está vendo agora é real, poderá relaxar sabendo que um dia seu amigo se conformará com o que você fez em sua imaginação. Você sabia que pode pegar esse mesmo indivíduo e ouvi-lo lhe contar notícias tristes? Você pode vê-lo sujo e envergonhado, e ele se conformará com a imagem que você criou em sua imaginação? Seu poder criativo, que é Cristo, pode ser usado de maneira infernal ou celestial. Seu uso depende inteiramente de você. O general Shope afirmou que nosso envolvimento no Vietnã foi resultado direto da ambição de um grupo de elite de oficiais de alta patente que preferem a guerra à paz, a fim de receber glória e prestígio em seu campo de atuação. Você e eu estamos agora sobrecarregados com a enorme tarefa de continuar o seu esforço, que começou na imaginação de um pequeno grupo de homens. Os profetas e os poetas, inspirados pela mesma voz, disseram-nos isto ao longo dos séculos. Yeats disse: Nunca terei certeza de que não foi uma mulher pisando no lagar que iniciou essa sutil mudança na mente dos homens. Ou a paixão, pela qual tantos países foram mortos, não começou na mente de um pobre pastor, iluminando seus olhos por um momento antes de seguir seu caminho. Quem sabe quem está pisando no lagar esta noite? Quem sabe o que uma pessoa em confinamento solitário está imaginando? Ele está usando esse único poder no universo de forma infernal ou feliz? Espero que você use sua imaginação no estado de êxtase, pois o mundo exterior está vivo por causa desse poder oculto dentro de você. Eu sei que um homem, imaginando intensamente, pode influenciar milhões. Ele pode agir por meio de muitos homens e falar com muitas vozes. Este pequeno grupo de homens, imaginando suas promoções, está influenciando milhões e movendo-se através de inúmeros homens em direção ao seu objetivo. Aqueles que cobrem os seus trajes com medalhas, como os Stalins e os Hitlers do mundo, estão a demonstrar a sua completa incompreensão do poder da imaginação de Deus. Peço que acreditem em mim, pois estou falando do nível de quem despertou do sonho da vida. Eu experimentei as Escrituras e sei que é uma história verdadeira do começo ao fim. O Evangelho fala-nos de um padrão que se repete em todos, pois cada criança nascida de uma mulher tem dentro de si um eu ancestral, um ser celestial que o apoia. Este é quem disse: Eu nunca vou te deixar ou te abandonar. Uma criança está viva porque um filho de Deus, que é a emanação desse eu ancestral, está nela. Dizem-nos que os limites foram estabelecidos para os povos da terra de acordo com o número dos filhos de Deus. Você recebeu o dom da consciência por causa do Filho imortal do seu ancestral que nunca o abandonará, nem na eternidade.
Vê como você é precioso aos olhos daquele que é o poder dos poderes. Agora, não abuse desse poder, mas use-o apenas com amor. Cada pessoa que você conhece, independentemente de seu pigmento de pele, a nação por trás dele, ou a chamada seita com a qual ele está associado, está vivo porque seu ser ancestral que não tem começo nem fim está por trás de sua máscara, como ele está por trás seu. Aquele está conduzindo através das experiências necessárias para torná-lo um consigo mesmo, assim como você ancestral está conduzindo você através das experiências necessárias para torná-lo um consigo mesmo. Eventualmente, você e ele retornarão àquele ser que os enviou em primeiro lugar. Esse é o seu destino. Agora, nos Evangelhos, somos informados de que o Cristo ressuscitado voltou-se para seus apóstolos e disse: E há aqueles que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Os estudiosos afirmam que essa profecia falhou porque eles não sabem o que ou onde é o reino de Deus. Não é um reino, mas um corpo. E não está lá fora, mas dentro. Se, como Lucas nos diz, o reino dos céus está dentro de você, quem saberia que você entrou nele senão você mesmo? E se você contasse a seus amigos e não fosse o que eles esperavam, eles acreditariam em você? Não. Eles continuariam alegando que a promessa não foi cumprida, mas eu digo que as promessas de Deus não serão quebradas. Há alguns que estão aqui que não provarão a morte antes de entrarem no reino de Deus. O reino, estando dentro, é adentrado quando a cortina é aberta. Só então você pode ver o sangue de seu ser ancestral que morreu para se tornar como você é. O reconhecimento faz com que você se funda com ele e, subindo como uma serpente de fogo, você entra naquele santo sepulcro onde o drama começou. Mateus sabia que os violentos tomaram o santo sepulcro à força. A palavra traduzida como violento aqui significa vida, pressionar-se e encontrar um lugar dentro. A vida está no sangue. Contemplando o sangue do próprio Deus, você se funde com ele e se torna a própria vida. O Pai, tendo vida em si mesmo, concedeu a você sua emanação para ser a própria vida. Tornando-se um com seu ser ancestral, você não é mais o emanado, mas a divindade através da qual ocorreu a emanação. Portanto, a afirmação é verdadeira, já há alguns que estão aqui que não provarão a morte antes de entrarem no reino de Deus. Mas os únicos que o conhecerão são aqueles que o vivenciam. Isso continua para todo sempre. Se você está procurando o reino de Deus do lado de fora, você procurará em vão, pois o reino está dentro e não se pode entrar por fora. Em seu capítulo 16, Mateus afirma que eles verão o Filho do Homem entrando em seu reino, mas no capítulo 9 de Marcos e Lucas, é chamado de Reino de Deus. Agora, depois de fazer a declaração de que alguns que estão aqui não provarão a morte antes de entrarem no reino de Deus, Pedro, Tiago e João são levados a um alto monte onde seu semblante é completamente alterado diante deles. Você pode pensar que isso aconteceu externamente, mas ocorre internamente. Os evangelistas tomaram esta aparência de ressurreição e registraram-na como o ministério externo de Jesus, assim como quando lhe conto o que aconteceu em mim, falo externamente, mas as 3 pessoas que testemunharam minha transformação apareceram dentro de mim. Recentemente, uma senhora escreveu contando que se viu numa jaula, observando 3 homens gravados em ouro e uma mulher segurando um bebê. Esta é uma adumbração perfeita. Os 3 apareceram pela primeira vez a Abraão no livro do Gênesis, e foram confirmados na segunda carta de Pedro, onde ele lembra quando Pedro, Tiago e João foram formados para testemunhar a majestade daquele que nasceu. Sempre são 3. A jaula em que esta senhora se encontrava é o Santo Sepulcro, seu crânio imortal, onde o drama começou e onde chega ao seu cumprimento. Ela viu do alto o sinal de seu nascimento próximo, na forma de uma mulher segurando uma criança e as 3 testemunhas desse evento. Ela, a emanação de seu ser ancestral, despertará nessa gaiola para retornar ao seu ser ancestral, aprimorada ao se tornar uma com seu eu celestial. Enquanto estiver neste mundo de César, aparentemente desapegado e perdido, você não está, pois sua imaginação humana é um poder maravilhoso. É seu para usar com amor, ou sem amor,
como aqueles homens fizeram com seus sonhos de guerra, a fim de obter uma pequena medalha e ser promovido. E daí se eles fizerem isso? Eventualmente, todos eles serão enterrados, e 2 gerações depois, ninguém saberá que eles existiram. Nossos cemitérios estão cheios de monumentos para aqueles que se consideravam tão importantes, mas ninguém se lembra quem eles eram. Então eu digo, o que importa se você é dono do mundo e perde sua vida? Eu o exorto a buscar o reino de Deus, pois quando o fizer, você entrará em um poder desconhecido para o homem mortal. Todas as bombas atômicas do mundo não se comparam ao poder que você está destinado a herdar. Você possuirá um poder que pode acalmar o mundo. Mas você nunca conhecerá esse poder sem amor. Com esse poder, desenfreado, você ainda seria uma nação, encararia seus habitantes em direção ao oceano e colocaria em suas mentes a ideia de entrar nele. Então, quando você liberar esse poder, todos eles marcharão para o oceano. Mas você nunca conhecerá um poder maior do que conhece o amor. O poder conhecido pelo homem terreno não é nada comparado ao poder do amor. Com esse poder você pode parar o processo de pensamento de outra pessoa, mudá-la completamente, e quando você permitir que essa energia flua mais uma vez, ela se moverá em uma direção diferente, nem mesmo percebendo que uma mudança ocorreu dentro dela. Quando a personificação da razão perguntou ao Senhor ressuscitado: Você não sabe que tem o poder de crucificá-lo e o poder de libertá-lo? A imaginação respondeu: Você não tem poder sobre mim se isso não lhe for dado de cima. Imagine saber que você tem esse tipo de poder. Você veio para desempenhar um papel chamado homem, e quando tiver experimentado isso, você desempenhará o papel chamado Jesus Cristo. Sua peça se passa no céu, que está dentro. E quando você contar a sua história, aqueles que ouvirem as suas palavras do lado de fora acreditarão ou não acreditarão em você, e você não terá poder para persuadi-los do contrário. Aqueles que não acreditam sentam-se na escuridão, respirando guerra, conforme registrado no Atlantic Monthly deste mês. Embora os salários destes homens venham dos bolsos dos civis, eles estão a acreditar que o nosso país é uma nação militarista e agressiva, a fim de se tornarem mais gloriosos nas suas próprias mentes. Mas eu te digo, seu ser ancestral chamado Filho de Deus derramou seu sangue por você para que você tenha vida em si mesmo. Eu sei, pois quando meu corpo foi dividido em 2 de cima a baixo, eu vi aquele sangue de Deus como meu maravilhoso eu ancestral. Sou uma extensão desse eu, e não de outro, pois isso implicaria que havia um poder criativo maior do que o meu. Eu vi esse corpo de amor. Eu o usava quando nos abraçamos. Voltarei a ele e o usarei para sempre quando deixar este corpo de morte pela última vez. Então não seremos 2, pois eu, uma extensão de mim mesmo, voltarei a mim mesmo, acrescentando a glória de Deus, sua luminosidade e translucidez, dando a ele maior poder criativo em razão do papel que desempenhei, chamado Névio. Exorto você a usar sua imaginação com amor em nome de todos e acreditar na realidade de seus atos imaginais. Se você tem um amigo que gostaria de ter um emprego remunerado, ouça com atenção até ouvir sua voz falar sobre sua nova posição. Sinta a mão dele apertar a sua. Veja o sorriso em seus lábios. Use todos os sentidos que você puder trazer para a cena imaginal. Persista até sentir a emoção da realidade, depois abandone-a e deixe que essa cena se realize do lado de fora. Dizem-nos que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Seu ato imaginal criado para seu amigo no reino dos céus é essa semente. Não pegue para ver se está crescendo, apenas deixe-o em paz e ele crescerá e florescerá como um fato sólido em seu mundo. Então você terá encontrado esta causa oculta dentro de você chamada Cristo. Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, está em você como seu maravilhoso ser eterno. Ele nunca te deixará ou te abandonará como nos foi dito no capítulo 13 de Hebreus. Se, por acaso, um dia você for levado a um estado desagradável e passar pelo inferno, lembre-se que existe algo em você que não o abandonará nem o abandonará, e se você conhece esse princípio,
você pode se desligar do estado e ele desaparecerá, à medida que você passar para um estado mais desejável. Não há realmente nada de novo sob o sol. O que foi recentemente registrado no Atlantic Monthly é o mesmo que foi registrado no Gênesis como o primeiro ato terrível, quando Caim matou seu irmão Abel. Este mesmo ato está ocorrendo repetidamente, e se um homem sabe como se desapegar, ele não precisa ser puxado para esse estado. Enquanto estava no exército, disseram-me que não poderia sair, mas ousei presumir que estava fora. Agi, em minha imaginação, como agiria se fosse livre para ir e vir como quisesse. Persisti nessa suposição por 9 dias. Então aquele que primeiro negou meu pedido concedeu minha liberdade, e naquele dia fui dispensado com honra. As pessoas planejam uma depressão para ganho pessoal. Há aqueles que vendem a descoberto para ganho pessoal. Todo tipo de coisa é feito para ser conhecido como bilionário, no entanto, com o tempo eles morrem, para deixar seus bilhões para trás para aqueles que nem conseguem se lembrar de seus nomes. Deixando este pequeno período de tempo, aquele que era conhecido como bilionário aqui, move-se para outro período de tempo para mais uma vez buscar sua fortuna. Portanto, as palavras são verdadeiras, há alguns aqui que não provarão a morte. Posso lhe dizer, e ninguém pode deixar esta terra até que desperte, porque a terra não termina no ponto onde os sentidos deixam de registrá-la. Quando você tirar sua pequena roupa, você ainda estará nesta terra com um corpo como aquele que deixou para trás, apenas jovem, vital e maravilhoso, mas seu ambiente mudará. Você pode deixar este mundo como um bilionário para encontrar-se engraxando sapatos, se esse for o seu destino a cumprir. Seu ser ancestral sabe o que será necessário para tecer a sua semelhança, pois você deve ser perfeito como ele é perfeito. Você não chegará ao fim até que possa realmente se sobrepor à imagem dele e encaixá-la perfeitamente. Então você é um. Ninguém jamais deixa esta era de morte até que desperte. Esta terra se estende por um período de tempo, muito além dos 3,10. O mundo continua terrestre, com todas as suas lutas. Continuamos a casar e a morrer, a conhecer a doença e a saúde, a tristeza e a alegria, tal como fazemos aqui, à medida que passamos de um pequeno período de tempo para outro e depois para outro, até que, aos olhos do nosso eu ancestral, somos tão ele é. Então você vê que a afirmação é verdadeira, e há aqueles que estão aqui que não provarão a morte. Os apóstolos que são chamados não provarão a morte. Nenhum poder pode arrastá-los para longe desta seção do tempo, até que eles subam por aquela estrada em espiral até o sepulcro onde seu drama começou. Nenhum olho mortal pode ver o reino dos céus, e não se pode entrar nele de fora, mas deve ser tomado violentamente. Isso eu sei por experiência. Quando subi, foi com tanta força que senti uma pressão tremenda na cabeça onde fui pressionado, um pouco à esquerda do centro. Tentei o meu melhor para ir além, mas não consegui. Estava tão lotado que me pressionei para dentro do reino como um mural vivo, tendo entrado nele com uma força semelhante à violência. Já cumpri o capítulo 11 do livro de Mateus. O reino dos céus é tomado pela violência e os violentos o conquistam pela força. A velhice da lei e da promessa até João Batista já ficou para trás. Não há necessidade de praticar violência contra o seu corpo para entrar no reino. Nenhuma dieta ou supressão dos impulsos normais da vida irá ajudá-lo. Somente quando você for um com o seu eu eterno, de modo que possa se sobrepor a ele e se ajustar perfeitamente, você se verá dividido em dois para ser absorvido pela vida do ser que o manteve vivo aqui como algo externo e, como uma esponja, você se torna um com ela. Então, tendo vida em si, você retornará ao crânio onde o sonho começou, chegando com tanta força que sua cabeça reverbera como um trovão. Mas, sabendo que existem pessoas neste mundo que tramam e planejam violência, não tente compensar, em vez disso, planeje coisas de amor e carinho. Faça isso e você não poderá ser atraído para o círculo de outra pessoa. Eu te digo, você é um ser imortal. Você era o Filho de Deus muito antes de o universo existir.
Foi você quem o trouxe à tona para este grande experimento. Você é um raio do ser que realmente é, um com aquele que está irradiando você. E ele não o abandonará, mas continuará a colocá-lo no caminho enquanto ele o molda à sua semelhança. Então ele recebe para si todas as experiências pelas quais você passou e é realçado e glorificado por elas. Ele está aflito como você está aflito. Ele sofre como você sofre, e quando você retorna você e ele são um, pois o ser que irradia é um com o raio. Me leve a sério. Saiba o que você quer e então afirme que você tem. Conte isso a um amigo e sinta o entusiasmo dele por você. Convença-se de que o que você está imaginando é verdade. Acredite na sua realidade e isso se tornará um fato objetivo neste nível, eu prometo a você. Então, quando a imagem estiver perfeita, você retornará ao seu eu ancestral e não será mais necessário tempo entre o ato imaginal e o fato. Existem muitos níveis, e um nível aqui, um nível de sonho e um nível de despertar espiritual, onde cada pensamento é um fato e é conhecido. Desse nível você retorna através de várias barreiras para este, o nível mais baixo, onde tudo está completamente concentrado e limitado nessas pequenas vestes de carne. Aqui somos escravos de nossos corpos mortais, servindo-os de manhã, ao meio-dia e à noite enquanto os alimentamos, vestimos e abrigamos. Quando você alimenta seu corpo, você deve assimilar o que ele come. Então você deve eliminar seus resíduos e cuidar dele. Toda criança nascida de mulher é escrava do corpo que veste. Não há escravidão comparável à escravidão do corpo. Se eu fosse escravo de alguém que me comprou e tivesse de alimentá-lo e vesti-lo, embora ele tenha milhões e eu não tenha nada, ele seria tão escravo de seu corpo quanto eu sou do meu. Pois ele deve assimilar e eliminar por si mesmo. Não importa quantos escravos ele tenha, ele não pode mandá-los executar as funções de seu corpo para ele. Ele deve realizá-los todos para si mesmo. Todo aquele que vem a este mundo torna-se escravo do corpo que veste. Somos informados em Filipenses. Ele esvaziou-se de tudo o que era seu e tornou-se obediente até a morte de cruz. Quando Deus veio aqui, ele se tornou escravo e nasceu à semelhança dos homens, entrando assim na escravidão. E não consigo conceber nenhuma escravidão comparável à escravidão do corpo. Imagine só, você deve lavá-lo, barbeá-lo, banhá-lo e fazer de tudo por ele. E quando começa a se desvestar, você deve conseguir óculos para os olhos, dentaduras, aparelhos auditivos e transplantes de coração, para citar apenas alguns. Você deve continuar a consertá-lo enquanto permanece seu escravo até o fim. Você conhece alguma forma maior de escravidão? Embora na adolescência e na casa dos 20 anos nunca pensemos que nosso corpo possa envelhecer e se desgastar, mas um dia viramos uma pequena esquina no tempo e isso se torna tão óbvio. Embora o corpo se desgaste e fique cada vez mais fraco, você ainda é seu escravo. Não consigo conceber nenhuma escravidão maior. Mas tente viver uma vida nobre, pois você é imortal e não pode morrer. Aquele que te irradia nunca na eternidade te abandonará. Ele não poderia, pois você e ele são um, e quando você retornar de sua jornada, você estará com aquele que o irradiou, assim como você estava antes do início da jornada. Agora vamos entrar no silêncio.